Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje discute os direitos que o consumidor desconhece, no mínimo 10 deles. Instituído em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, apesar de consolidado, ainda gera muitas dúvidas. E hoje, para esclarecer o assunto, temos como convidada a advogada Maria Helena Campos de Carvalho, professora da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Olá, professora Maria Helena. Olá, Leila. Obrigada por ter vindo. Prazer. Professora, a minha primeira pergunta: o Código de Defesa do Consumidor realmente protege as pessoas? Protege. Ele é uma medida extremamente eficaz, é uma lei inovadora, é um código que foi elaborado e hoje ele é precursor de muitos códigos, ele é estudado no mundo inteiro. Não temos do que nos envergonhar, talvez seja das legislações brasileiras a mais importante. E na prática, ele tem toda essa excelência também? Ele funciona na aplicação? Na prática, isso depende muito das regiões do Brasil, por incrível que pareça, e da aceitação e da acolhida que ele tem. Na região sul, ele tem uma melhor acolhida do que aqui no Sudeste. Tá. E por quê, professora? Qual que é o motivo? Lá eles entendem que uma boa empresa é aquela que adota e incorpora os preceitos do consumidor e diz para o consumidor: olha, estamos respeitando os seus direitos, por isso compre da nossa marca. Aqui ainda existe aquele ranço Sudeste. Ainda existe aquele ranço de se dizer que o consumidor que usou mal o produto, que o problema não é da empresa e a ideia principal, o foco principal está no lucro. E o Código de Defesa do Consumidor é visto como um embaraço à aquisição de um lucro fácil. Nossa, interessante. Professora, o consumidor tem uma série de direitos que ele desconhece. E nós estamos justamente hoje com uma reportagem que mostra um desses direitos que o consumidor desconhece. A reportagem é do Alessandro Azevedo. Vamos conferir? Conhecida entre familiares e amigos por ser uma pessoa que luta pelos seus direitos, Ruth sempre arranja um tempinho para entrar em contato ou mesmo ir pessoalmente até algum órgão de defesa do consumidor quando tem algum problema. Tira um sarro, você vai todos, vou e todos, reclamo de tudo que acontece, tudo que é direito meu eu vou atrás. Recentemente, Ruth precisou entrar em contato com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, por conta de um problema que teve com a operadora de telefonia móvel. Tinha vindo muita ligação e que não era usada e eles ficam, não, porque você usou, aí eu pedi um relatório, né? E aí veio um monte de ligação que realmente eu não tinha feito, né? E aí eles mandam, não, vou te dar um bônus, vou te dar o não sei o quê, vou abaixar a sua conta, sabe? E fica nesse negócio. Mas eu fui, aí eu liguei para a Anatel, né? Que a gente, quando você tem um protocolo, e eles tinham demorado, já fazia mais de mês com isso. Só que quando eu liguei para a Anatel, 3 dias depois o meu problema estava resolvido. Mas o que Dona Ruth não sabia, um direito dela que ela desconhecia, é que cobrança indevida deve ser devolvida em dobro para o consumidor. E isso acontece com grande parte dos consumidores. Muitas vezes, tão importante quanto ir atrás dos direitos é saber de que forma você pode exigi-los. É por isso que, em 2010, foi sancionada uma lei obrigando todo estabelecimento comercial a disponibilizar ao cliente o Código de Defesa do Consumidor, que também pode ser encontrado na internet, caso o consumidor se sinta lesado ou de alguma forma queira fazer uma consulta. Professora, na verdade, esse é um direito que o consumidor desconhece e que ele acaba ficando no prejuízo se ele não souber. Toda a legislação brasileira é gratuita a todo cidadão que pleiteia. Basta você escrever uma carta, se você não tem acesso à internet, a qualquer dos órgãos, seja a Câmara dos Deputados ou Senado Federal, e você recebe da Carta Constitucional aquilo que você pleitear. Então, isso daí é gratuito mesmo. Olha, interessante. Com relação à cobrança indevida, efetivamente, se houve o pagamento, deve ser devolvido em dobro, porque a competência técnica é daquele órgão, é ele que está fazendo a mensuração das ligações que ela faz. Portanto, nada mais correto do que, se houve cobrança indevida e ela efetivamente desembolsou aquilo para não ter seu nome colocado no Serasa e tudo mais, que depois, apontado isso como fato
incontroverso, como a gente diz no direito, ou seja, está caracterizado que houve ali erro por parte da companhia telefônica, tem que devolver, ressarcir em dobro. Eu só vou fazer mais uma perguntinha em relação a essa reportagem. Erro ou má-fé? Essa história da telefonia. Bom, hoje a gente não discute tanto a questão da má-fé, por uma razão bem simples. O Código de Defesa do Consumidor admite a responsabilidade objetiva, ou seja, pouco importa se você agiu por negligência ou não. E numa sociedade de consumo, que não é mais nem uma sociedade de massa, uma sociedade de consumo, a que a gente vive hoje, nessa sociedade de consumo, você não pode partir do pressuposto que quem colocou um produto agiu com a intenção de prejudicar alguém. Então, na verdade, pode ser até um problema tecnológico, não nos importa. O consumidor tem que estar amparado. Tá certo. Professora, eu vou começar a enumerar os outros 9 direitos que o consumidor, entre aspas, desconhece, e aí a gente vai repercutindo e explicando melhor. O nome deve ser limpo até 5 dias após pagamento da dívida, e você me alertou que quando for caso de pagamento judicial. Explica pra gente. É, porque muita gente acaba fazendo o pagamento apenas em juízo. Então, há um processo, alguma coisa do gênero, é feita uma cobrança e há o pagamento judicial. Quando é feito o pagamento judicial, aí sim o juiz determina a exclusão do nome do cidadão dos órgãos de proteção. Essa exclusão, por força de mandato judicial, tem que ser feita em até 5 dias. Não pode ultrapassar esse prazo. Tá. É diferente daquele pedido que você faz para retirada porque você acabou de pagar. Então, você vai na empresa, acabou de pagar, então já estabelece com a empresa quanto tempo para ela retirar o seu nome. Deveria ser em 48 horas. Em 48 horas Em 48 horas. Tá certo. O outro, a construtora deve pagar indenização por atraso em obra. Isso está acontecendo muito em Campinas, hein? Está. As construtoras não estão respeitando o prazo de entrega. Já existe nos contratos uma previsão de cláusula de prorrogação por mais 180 dias que elas tenham para entregar isso daí. Mas, na verdade, gente, se a construtora efetivamente não entregou e está atrasado, o débito, a multa já é devida desde aquele início dos 180 dias. Ultrapassado isso, entra com a ação, entra com a demanda judicial, porque ela vai ser condenada a pagar desde o início. Não tem outra forma, nessa questão de construtoras, tem que entrar com uma ação judicial. Não tem, porque a construtora ela sempre vai alegar. Tem uma construtora, cujo nome obviamente eu não vou citar, mas ela inclusive falou para um dos meus clientes, olha, o senhor vai ligando que a gente vai atualizando o senhor quanto à possibilidade, a previsão de entrega do apartamento. Isso não é brincadeira, né? Nós estamos falando de um bem de extremo valor, fora que muitas pessoas estão ligadas por contratos locatícios. Então elas têm que entregar o imóvel. Elas estão contando com a entrada e com a entrega daquele bem. Então não pode ser dessa forma. E está acontecendo muito, então, aqui em Campinas. Infelizmente. Infelizmente, né? Os bancos devem oferecer serviços gratuitos. Isso é verdade. De que forma? O quê? Existe uma portaria do Banco Central determinando aos bancos uma série de serviços que são gratuitos. É interessante que o consumidor saiba que, ao ele aceitar um pacote de um determinado banco, talvez ele esteja abrindo mão de alguns direitos que ele já tem, que são gratuitos, e talvez ele nem precisasse daquele pacote. Só para exemplificar bem rápido, Leila, todo mundo tem direito a pelo menos 2 extratos por mês. Você não tem que pagar por extrato bancário. Você tem direito a 4 utilizações de caixa eletrônico por mês. Não tem que pagar por esse tipo de serviço bancário. Cartão de débito tem que ser entregue para o consumidor sem ônus. Se for na opção só débito, se for crédito, não. Tá. Mas se for débito, não tem qualquer tipo de ônus sobre isso. Então, se você analisar bem, as pessoas precisam do quê? Mais de 2 extratos por mês? Dificilmente. Vão movimentar e sacar mais de 4 vezes? Também dificilmente. Esses serviços são gratuitos. Boa parte dos bancos coloca na sua entrada já uma tabela dos serviços gratuitos ou de custos. É importante que o consumidor tenha isso e aprendam a fazer uso do celular, senhores. O celular tem câmera fotográfica não só para a gente fotografar os amigos, fotografa a tabela. Usa isso daí como prova. Bem interessante, bem lembrado. E ficar esperto em relação aos pacotes, né? Sim, cheque no seu extrato o que está sendo cobrado
e se efetivamente, em relação a essa portaria, você necessita ou não da contratação de uma maxi-conta, de uma conta qualquer ou de um pacote de contas oferecidos. Lembrando que consulta pela internet é sempre gratuita. Oh, interessante. Não existe valor mínimo para compra com cartão? Não, não tem. Oferecer o pagamento com cartão de débito ou de crédito não tem valor mínimo. Tá. Você pode desistir de compras feitas pela internet? É possível, sim. Aí nós temos que considerar que tipo de compra foi feita. Porque internet, telefone, compra por catálogo ou por amostra, essas compras você tem 7 dias depois do recebimento do produto para desistir. Como? Devolve o produto. Tá. Você pode desistir, suspender serviços sem custo? Aí vai depender do serviço. Porque depende da prestação do serviço que está sendo feita. Ela prevê algum tipo de multa, algum tipo de contrato. Você não pode falar para o pedreiro que está trabalhando na sua casa Isso. que está suspenso o serviço dele e não vai pagar aquilo que já foi feito. Né? Mas telefonia é uma outra realidade. Telefonia, eles colocam lá multas que não são abusivas. Então, você suspende. Na verdade, os prestadores de serviço têm que entender que eles têm que manter a qualidade. Se eles não mantiverem a qualidade, eles não fidelizam o cliente. E o cliente tem todo o direito de dizer, olha, não me interesso mais, vou para outra telefonia. Idem com o que diz respeito à NET, Sky, não quero mais a NET, quero a Sky, pago esse mês, vou para a Sky, não tem que pagar mais nada. Ou seja, não tem porquê. Você não precisa contratar seguro de cartão de crédito? Não, isso não é necessário, tanto é que é opcional. Agora, cuidado, porque muitas vezes vem atrás da sua fatura, vem mais um exemplificativo e já colocado o valor, como sendo de seguro. E você não vê que aquela segunda folhinha é opcional. Então, muitas vezes acaba pagando já as duas coisas. As duas coisas. Quem compra imóvel não precisa contratar assessoria? Não, de jeito nenhum. Isso é venda casada. Se você foi até um plantão de vendas para aquisição de um bem imóvel, eles não podem te cobrar assessoria ali, porque eles estão vendendo e você foi lá para comprar. Isso é um simples ato de compra e venda. Tá, então você não tem que pagar assessoria nenhuma, isso é venda casada, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. E outra coisa que eu achei assim muito interessante, passagens de ônibus têm validade de 1 ano. Toda passagem, inclusive eu acho interessante que o pessoal da internet fala muito no Groupon, Clicon, todas essas coisas que tem, né? Que está na moda, além do peixe urbano, eles colocam lá, essa passagem de avião vale por 1 ano. Você fala, nossa, obrigado por me avisar que vão cumprir a lei, né? Porque é o mínimo, tem que cumprir a lei. Tá certo. Professora Marlene, nós estamos com uma outra reportagem que agora que mostra os canais de busca dos direitos do consumidor. A reportagem é da Du Paulino. Vamos conferir? Marcelo recebeu de uma operadora de telefonia móvel uma proposta para economizar na conta do telefone celular. Eu gastava por mês uns 80, 100 conto nos outros aparelhos e aí ofereceu para mim um plano de... Eu pagava o primeiro mês e o segundo, R$48. Aí eu fechei com ele. No segundo mês de vigência da promoção, a surpresa, uma fatura de mais de R$1.000 para pagar. O primeiro mês veio R$16,80 e no segundo mês veio R$1.428. Quantas vezes que eu entrei em contato com a Claro, nunca tive uma informação deles. Você passava a explicação para eles tudinho, o que eles falavam. Ah, tudo bem, ocorre atrás dos seus direitos. E foi justamente o que o empresário fez. Munido de todos os documentos referentes a tal promoção, procurou o Procon Campinas para protocolar a sua reclamação. Como a gente tem o direito a gente tem que correr atrás para pagar uma coisa que você não gastou, né? Aí eu vou atrás do meu direito. Dona Tereza já se habituou a fazer compras pela internet e nunca teve do que reclamar. Pelo menos até a última compra, quando adquiriu 3 banquetas e uma delas veio com o pé quebrado. Eles me disseram que trocariam dentro de 5 dias e não vieram. Se passaram mais do que 5 dias, eu esperei. Liguei novamente, fiz novo protocolo e também me prometeram que viriam trocar e não vieram, não deram nem satisfação. Liguei mais uma vez, também não fui atendida e vim aqui ao Procon. Com certeza receberam notificação e já está fazendo 30 dias
e eles não me deram nenhuma resposta. Então agora eu vou entrar com um processo contra eles. Dados do Procon Campinas mostram que as reclamações a respeito das operadoras de celular ocuparam a 3ª colocação entre todas as recebidas no ano de 2012. Já as referentes ao comércio eletrônico ficaram em 7º lugar. Ao se sentir lesado, todo cidadão pode e deve procurar os órgãos públicos de defesa do consumidor. Mas nem sempre esse é o único caminho para fazer valer os seus direitos. De casamento marcado, a supervisora de vendas Débora comprou em uma única loja vários móveis para montar a casa nova. Ao perceber que o sofá estava com defeito, tentou de todas as formas negociar a troca com a loja. Praticamente mais de 30 dias o sofá quebrou e até hoje eu não tive resposta e nem troca. Cansada da demora, Débora decidiu dividir a insatisfação com outros consumidores por meio da internet. Quando eu vi que eles não tomaram nenhuma atitude, eu realmente coloquei uma foto do sofá quebrado no Facebook. Quando ele viu que eu realmente coloquei a foto no Facebook, o vendedor que me atendeu, que não deu nenhuma pós-venda para mim, me ligou assim muito preocupado, de eu falar em nome dele, querendo resolver a situação. Quando o desrespeito ao consumidor atinge um grande número de indivíduos, entram em cena organizações de interesse público, que têm como objetivo defender os direitos da coletividade. E nestes casos, como explica o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o cidadão não precisa tomar nenhuma atitude para ter seus direitos defendidos. A partir do momento que ele tem conhecimento de que o direito do consumidor, de uma forma coletiva, numa forma transindividual, ele está sendo ferido. Daí, por meio disto, o Instituto ele busca uma via judicial para que seja resguardado o direito dos consumidores ou daquele grupo específico de pessoas. Eu acho que eu mereci um atendimento melhor. Professor, existem alguns aspectos a serem esclarecidos nessa reportagem. O primeiro deles, que o PROCON, você me explicava, que é uma questão administrativa. Ele não só, a questão não encerra só no PROCON. Não. Explica pra gente. O PROCON ele é um órgão administrativo ligado à Prefeitura Municipal de Campinas. Portanto, ele tem uma função fiscalizatória prevista exatamente para a proteção do consumidor. Essa função fiscalizatória consiste em quê? Se você viu um uso indevido de qualquer estabelecimento comercial dos direitos do consumidor, não troca, tem aquelas plaquinhas, não aceitamos troca, aquilo lá é de uma inutilidade ímpar, Então vai ter que aceitar troca. Ninguém está perguntando se ele quer ou não, Então, se você viu alguma coisa equivocada ou errada, avisa o PROCON. Ele vai até lá, fiscaliza e autua. Então, na verdade, ele vai instituir uma multa. Essa multa vai ser arrecadada pelo fundo da Prefeitura Municipal de Campinas. Então, não vai para o consumidor. Então, uma coisa é a fiscalização dos estabelecimentos comerciais. Coisa diversa é a satisfação do interesse do consumidor. Do consumidor. Ele tem que entrar com uma ação judicial. Depois, mais para frente, eu vou falar que aqui em Campinas existem formas de graça para poder correr atrás. Que outras formas o consumidor pode buscar, além das que foram comentadas na reportagem? É importante o consumidor saber que nós temos agências regulatórias. Então, nós temos agências reguladoras para quase tudo hoje. Seguro, plano de saúde, telefonia, energia. Então, é importante conhecer que muitas vezes, ao você acionar uma agência reguladora, porque o Código de Defesa do Consumidor determina o que, Leila? Que não há hierarquia. Então, o que acontece? Se eu demandar diretamente uma agência reguladora, ela vai notificar, claro, ou a TIM, ou a Oi, seja lá qual for. Então, na verdade, eu comecei o processo em Brasília. Tá. Eu não tenho a obrigação de começar em Campinas. E elas morrem de medo, porque aí as punições e as multas são muito maiores. Então, muitas vezes, quando você entra em contato, por isso que na outra reportagem a mulher até falou que ela entrava em contato com a Anatel. Anatel, isso. E resolveu o problema. Então, Entendi. essa já está conhecendo bem mais os seus direitos e sabe como encurtar o caminho. Olha por que eu vou entrar no PROCON se eu já posso entrar na Anatel? Então, Nossa, ela já aprendeu um outro atalho. Nossa, então, super interessante. São formas. Uma forma que está crescendo cada vez mais é a internet. Então, colocar em sites
Na internet tem um site, inclusive, interessante, chamado Reclame Aqui. Então, se você coloca no Reclame Aqui, é muito curioso, porque para você entrar, você tem que estar cadastrado. A ideia do cadastro é exatamente... Você faz seu cadastro para iniciar. Mas onde que entra, professora? É reclameaqui.com.br. Você entra ali, você tem que fazer o seu cadastro. Para que o cadastro? Na verdade, para os fornecedores, né? Porque assim que você postar qualquer problema, tenha absoluta certeza que tem uma equipe formada por publicitários e advogados contratados pelas grandes empresas que estão monitorando a internet com palavras-chave de busca. Então, quando você anuncia, por exemplo, Lojas Americanas de um problema ou um defeito, certamente já caiu na triagem, vai para uma daquelas pessoas. Se tratar de uma publicidade negativa que você está fazendo daquela empresa, certamente o publicitário contratado pela Lojas Americanas vai tentar fazer uma contra-publicidade. Se for um problema que você está reclamando que não teve atendimento, o advogado que também está lendo aquilo vai procurar se tem algum cadastro de reclamação sua e vai agilizar, vai fazer alguém entrar em contato contigo. Então, são essas as curiosidades que acontecem do cidadão que reclama no Facebook e 3 dias depois é atendido pela empresa. Sucesso de resolução garantido mesmo. Para quem tem acesso, Leila. Então. Eu vivo chamando atenção para isso. A gente não pode elitizar. Isso. A internet não é acessível para todos. Não é, Embora infelizmente. a gente tenha lan house, isso e aquilo, ainda é um mecanismo de acesso restrito. Tá certo. Professora, de alguma forma também não existe falta de fiscalização, porque a gente vê algumas empresas que acabam por anos liderando o topo de reclamações. Tem. Não é? Por anos consecutivos. Tem sim. Para você ter uma ideia de todas as aplicações de multas feitas no Brasil, só 2% estão sendo executadas. Então não adianta nada vir um jornalista com a melhor das boas intenções e fazer aquela publicidade toda, dizendo, olha, a empresa tal foi multada em 5 milhões. Ela foi multada, ela foi cobrada, saiu do cofre dela os 5 milhões? Não sai. A média é de 2%. É uma média ridícula. Então não adianta nada você condenar em 5 milhões, porque a empresa sabe que até esses 5 milhões serem executados, se é que vão ser, já prescreveu. Não adianta, você não tem, está faltando aparato. Cadê o aparato que dá execução a isso? Tá. Na verdade, as empresas, a gente colocou no início do programa do Sudeste, né? Elas não se conscientizaram ainda, né? De fidelizar o cliente em detrimento do Sul do país que você colocou. Eu coloquei em relação ao Sul, mas o Centro-Oeste também é assim, viu? O Centro-Oeste, em cada shopping center, existe um balcão de atendimento ao consumidor e um juizado especial civil. Então, se você não faz o acordo ali, já é feita a ação. Você já sai com a data de audiência. Algo muito diferente do que a gente encontra aqui. E que também acaba por qualificar as empresas que estão no shopping. Porque na Bahia, por exemplo, se a empresa responder a mais de tantas condenações por ano, é automaticamente encerrada a possibilidade dela atuar dentro de um shopping center. Então, virou uma espécie de qualificação. Então, quem está lá está qualificado. E as empresas sabem que tem que dar atendimento imediato. Eu tive um problema num shopping em Cuiabá, fui atendida de imediato, as meninas estavam lá, estavam fazendo faculdade de Direito. Falaram, não, professora, pode deixar, a gente vai chamar alguém que representa a loja. Veio, resolveu o problema. Na hora não teve processo, não teve nada. Que interessante. Professora, para a gente já poder começar a encerrar esse programa, na verdade, muita gente conhece e muita gente desconhece que a própria PUC Campinas oferece alguns serviços nessa área judicial. Eu gostaria que se explicasse como é que funciona, que tipo de problemas podem ser solucionados. A PUC Campinas oferece 2 grandes serviços à população. Assistência judiciária gratuita, através da assistente judiciária do Dr. Carlos Futi Guimarães, que fica na Orozimbo Maia, em frente à maternidade, que geralmente atende mais os casos de família, inventário, contratos, são questões mais sérias. É um corpo de estagiários, sempre, obviamente, acompanhando um advogado e que estão à disposição da população. E o Juizado Especial Civil, que tem um convênio com a PUC Campinas, que atende no Fórum Central, ali na nossa Avenida Glicério. Então, tem o atendimento
das mais diversas pátio, causas. ali sim, para quem está com problema com o consumidor, inclusive é perto do PROCON, você já pode ir até o PROCON e até a PUC e resolver o seu problema. Que ótimo. Professora Maria Helena, eu agradeço sua participação aqui e todas essas Eu que agradeço suas o convite, informações. espero ter esclarecido alguma coisa. Com certeza. Fiquem à vontade. Muito obrigada mesmo. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!